Então a gente sempre dá início na nossa entrevista perguntando o nome completo, a idade e a profissão. O meu, nascido em 1940, de mês 8, 12. Na idade, 82 anos. Vilmar Roth. Vilmar Armando Roth. Armando? É. E a senhora? Eu, Lorica Roth. Lorica. Ela. Com CA no final. E nasci em 1944. 78. Vou completar 79 agora. Em abril. E seu sobrenome, seu nome completo é Lorica? Eu sou Estrada com S no começo. De casa dos meus pais, né? Estrada Roth. É. A senhora é parente, então, do seu Lourenço? Sou. Prima irmã dele. O pai do Lourenço era irmão do meu pai. É, tem um Rincão dos Estrada, né? Tem. Aqui Lá era minha morada. Ah, é? Depois a gente veio morar pra cá. Bom, eu quero saber um pouco da história, né, da família, dos pais, aonde que eles moravam, né? Se já moravam aqui, se não, onde que eles viveram, né? E como que vocês vieram para Chiapeta. Eu nasci lá em Santo Ângelo, na tal de Colônia Buriti. Em 55 nós viemos para Chiapeta, de mudança, que eu vim para cá. Tinha 15 anos naquela época. E a senhora? Eu nasci aqui em Chiapeta. Meus pais eram o meu pai era a mãe também, lá de Ijuí, na linha Floresta, eles moravam. Daí meu pai veio para cá, comprou uma terrinha, depois casou-se aqui em Chiapeta e eu nasci aqui, né? Tenho mais duas irmãs. Ela é mais velha. Eu sou a mais velha e as outras são mais novas. Né? Bom, e os seus pais também vieram para cá? Sim, também. Nós viemos de mudança para cá naquela época. Vieram um pouco depois. Em 55, né? Nós viemos. E os seus pais eram um pouco antes? Menos, em 40, né? Teu pai veio para Chiapeta. Não, ele olhou para ti, acho que é você. Não. Não, a senhora. Ah, eu? O meu pai? Como que foi ainda? Eu nasci, ele veio, eu acho que 3 anos antes. E daí fez o canteiro de mato, derrubou, né? Que aqui era puro mato, lá era mato. E daí ele fez o canteiro de mato e quando ele estava pronto com o canteiro, fez uma casinha e daí eles vieram com a minha mãe de lá de Juí. E de lá de Juí, daí eles vieram de carroça com bois, A mudança. uma junta de boi e uma vaca atada na carroça para ter leite quando chegavam aqui, porque não tinha nada, né? Eram pobrezinhos mesmo. E o que o senhor lembra da vinda para cá? O senhor já tinha 15 anos. Nós naquela época, nós chegamos aqui, compramos um moinho no interior e daí se estabelecemos ali. Nós aí tinha lavoura e lidava com munha, aí engordava porco, né? Depois, mais tarde, nós fizemos uma serraria também, naquela época. Tinha muita madeira, que era por um mato, e daí fomos crescendo, trabalhando, né? Porque tem uma foto ali de puxava tora de caminhão, né? Pra serraria, tudo. Primeiro era com boi. Primeiro era com boi, né? Juntas de boi, né? Fazendo as toras. E derrubando como? Era com a machado e cerote, né? E cortava, e puxava com os caroços de boi, naquela época. E daí fomos crescendo, né? Depois fui pro quartel, no exército, fiquei 1 ano lá. Em 60, dei baixa, 59 entrei no quartel, aí dei baixa em 60. E daí compramos Aí quando eu voltei do quartel, comprei um caminhão, daí a gente começou a trabalhar puxando madeira de caminhão, né? Levava para Santo Ângelo, para Ijuí, São Luís Gonzaga, e tudo essas... Santa Rosa. Época que começou a fabricação de trilhadeira, a gente vendia muita madeira
para Horizontina, que hoje é a Jundir, lá em Santa Rosa também. E daí fomos crescendo, né? Daí, logo quando saí do quartel, comecemos a namorar, daí que nós... Daí em 63, né? Casemos, né? 63 nós casemos. Será que é 63? Isso eu nem lembro agora. Sim, porque... 58, 9 anos vai fazer em junho que nós fomos casados. Então não era mais tarde um pouco. Não, era em 59? Não, 59 eu estava no quartel. É 63, acho que era. Acho que está certo, sim. E o senhor se recorda como é que foi essa vinda de Santo Ângelo para cá? Como que vieram? Nós viemos, naquela época já tinha caminhão. Viemos com dois caminhões. Um caminhão carregado com a mudança e outro caminhão carregado com vaca, boi, porco, essas coisas que ocupava no interior, assim, né? Viemos com 2 caminhões, viemos para cá. E foram morar em qual localidade? Nesse lugar ali embaixo, como é que se chama? Rincão da Laje. É Rincão da Laje, no interior de Chapeta. A 6 quilômetros daqui da cidade. Rincão da Laje eu não conheço. Hoje é Modelagem, mas naquela vez era Rincão da Laje. Modelagem. Eles têm uma sede lá, logo adiante ali. É um centro lá para eles se divertir. Engraçado. Por que será Rincão da Laje? É muita laje que tem ali na estrada, na rua. Tem um pedaço lá, mais uns 500 metros. É só laje para cruzar por cima, né? Era Rincão, apelidado é Rincão da Laje. Interessante. Tem muita história também que eu já ouvi de lenda de, sei lá, coisas que foram escondidas em lajes. Eu já ouvi muita história. Ouro, né? Falavam muito antigamente. Mas eu acho que ali a gente não soube. Ali não se ficou se sabendo, não tinha. Então não é disso. Laje é uma pedra? É uma pedra. Mas... Porque... E aí verte água para cima, né? Lá, é por isso que dizem laje. Porque aqui também, quem vai para Inhacorá, nós tinha... Lá em cima, onde é que nós entrava, lá por Rincão, lá também era apelidado de lajes. Tá, também tem uma laje grande. Hoje agora o asfalto foi feito, aí eles botaram terra por cima lá, né? A entrada do Chapeta, do Rincão dos Estrados. A entrada do Rincão dos Estrados. E qual a origem da família de vocês? A minha é origem alemã. E da senhora? A minha é origem italiana. E meu pai do vô era italiano e a avó era alemoa. Vieram direto da Alemanha e se casaram. E da Itália, né? Se casaram daí aqui no Brasil. Legal. Pois é, Chapeta recebeu muitos colonos, né? Teve uma época que foi a chamada colonização, em que se ofertavam as terras, né? Com uma propaganda, talvez das terras produtivas e talvez um pouco mais baratas do que terras em outros lugares. O que vocês acham que trouxe os pais de vocês que quiseram vir para cá? O meu pai dizia assim que nós tinha terra lá no interior de Santo Ângelo, lá. Era uma terra muito ladeira, pedra e coisa. Daí ele veio para cá e comprou esse moinho ali também. A terra não era boa, mas tinha mais opção de... Ele ia crescer com uma indústria, né? Daí nós vendemos tudo, as terras que tinha lá, e botamos uma serraria, e daí começamos a aumentar, né? E o pessoal aqui puxou, porque é uma terra de... Tudo era só mato aqui, né? E era uma terra forte. Naquela época não foi fácil, porque nós precisávamos uma coisa, tinha que ir para Santo Ângelo daqui, né? Porque não tinha município Catuípe, o Chapeta, não tinha nada, né? Porque aqui era uma vila só, isso aí. O nosso primeiro médico, que quando eu nasci, ele era o Dr. Fontoura, você já viu falar dele? Lá em Inhacorá. Ele nem era formado em médico, mas atendia, né? Vinha a cavalo, ele vinha atender as pessoas em casa, né? E também depois ele tinha já lá um hospitalzinho, um lugar, uma hospedaria, onde eles também cuidavam das pessoas, né? Porque
tinha muitas doenças antigamente, né? não E agora também, né? Mas quer dizer que antigamente tinha doença e não tinha muito recurso. E o Dr. Fontoura foi um dos primeiros aqui. Do Inhacorá, né? Do Inhacorá. Foi um dos primeiros que a gente... O Inhacorá era junto aquela vez com nós, né? Sim, Era tudo. Inhacorá e Chapeta era junto. Depois foi construído um hospital aqui em Chapeta, mas aí nós já estávamos aqui em Chapeta em 60, né? Aí veio 60, 61, veio o primeiro médico. Aí não bem certo, não sei, mas na época veio o primeiro médico para aqui da cidade. Foi feito hospital aqui. Até eu me lembro, no final do meu pai, o meu vizinho lá, saíam a cavalo a arrumar, vender volta para a rainha, para arrumar dinheiro, né? Para eles construir o hospital. Construir o hospital. Aí era Tinha um hospital em Acorá, né? Era Atendia, mas era antes. Era antes. Acho que nos anos 30, 40 começou. Mas aí também teve a questão de como ele não era formado, depois as leis começaram a ser mais rigorosas, aí não tinha como o hospital se manter. Sim. Ele não era formado, mas ele era muito bom. Quando nasceu o meu primeiro filho, depois, eu tive uma alergia. Fui em 3 de Maio, no hospital em 3 de Maio, não adiantou nada. Daí eu vim para casa e daí me levaram lá no Dr. Fontoura. Daí ele aplicou uma vacina por cima da pele, bem aquela fininha, né? E daí eu fiquei bem. Ele era uma pessoa muito inteligente, doutor muito bom. Eu sei um pouco da história dele, né? Que ele atendeu na guerra e aí ele não terminou o curso, mas ele fazia. E acho que teve a prática durante... Ele atendia na enfermaria durante a guerra. E aí ele deve ter tido a prática ali, né? Sim. E aí depois ele veio pro Inhacorá e ali ele ficou e ele era o doutor Sim. É mais um... É interessante saber que ele teve uma influência também aqui, né? Sim, tinha muito. Sim. Porque naquela época, assim, o pessoal financeiramente estava tudo meio precário, né? Não tinha... Porque se criava porco e daí para a venda de porco também não demorava, né? Daí não era mais... Não se plantava soja e coisa só. Se plantava trigo e milho, plantava mandioca para engordar porco e criar um gado para vender, uma vaca aqui, outra, um boi lá. Ele deve ter vindo dos anos antes, porque quando eu não tinha nascido, a minha avó foi mordida de cobra. Ela foi de um filho para o outro lá no interior e daí ela tinha um barulhinho assim, ela botou o pé e fez assim e a cobra pegou ela. E daí o doutor Fontoura deu remédio para ela, mas não adiantou, ela faleceu. Acho que atacou, foi direto pro sangue, né? Aquilo e mordeu a perna. E daí a gente perdeu a avó ali, né? Eu não conhecia ela. Mas ele já estava por aqui. Ele já era o médico dali, né? Eu acho que os remédios também não eram que nem hoje em dia, né? Então a avó faleceu naquele... Eu acho que essa região aqui do Rincão da Laje e dos Estrada é mais também próximo de Inhacorá. Sim. Era pertinho ali, né? Estava aqui uns 3 quilômetros, no máximo, 4. E depois, quando é que eles fizeram o hospital aqui, também tinha tipo Inhacorá, um hospitalzinho, né, para atender as pessoas. Daí eu não lembro bem a data. Mas aí pelos anos 60 aqui já foi construído o hospital. Daí já foi construído. E hoje é uma referência, né, para os municípios também Sim. vizinhos. É um quebra-galho, né, como se diz, né? Bom, eu quero saber o nome dos pais de vocês. O meu é Valdemar Roth. E a sua mãe? É Érica Roth. E da senhora? O meu pai era Pedro Estrada. E a mãe era Judite Polchuk Estrada. Esse eu não vou saber escrever. É alemão. É alemão, sim. Essa que morreu da cobra? Não. Sua avó, né? A avó? Ela era avó, era Paulina o nome dela. Pode dizer o nome dos seus avós. Paulina Estrada
e João Estrada. Mas faleceu muito novo também, foi mordido de cobra. Tinha muito mato, muito bichinho, bicho, né? E antigamente era bem complicado. E os pais da sua mãe? Era Georgina Holzschuh e João Holzschuh. E os seus avós? O meu era Augusto Felipe Roth. E a minha avó era Emelina Dassow Roth. Dassow. Um alemão russo. E da sua mãe? Minha mãe é Érica Roth. Sim, os pais dela. Os pais dela. Ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Como é que é? Caô? K.O. Abreviado, aquele que vai os dois pontinhos em cima. K.O.N. H.N. Puxa vida, agora a minha avó não me lembro mais. Não conheceu ela? Não, eu conheci bem, mas não veio, consigo, né? Não consegue. Não. É que nome é difícil às vezes lembrar. Não, é um nome bem. Mas não tem problema. Não, meio. Mas olha, me fugiu. O senhor lembrar depois. É. E nós temos uma idade assim, que às vezes a gente tem que pensar, não lembra, de repente lembra. Mas a gente também é assim, né? Então, eu sou bem ruim com o nome. E eu queria saber um pouco assim da história deles, aonde que eles viveram, os avós. Os meus avós dos Roth, eles vieram, os pais dele vieram da Alemanha. Aterrizaram lá em São Sebastião do Caí, que hoje a tal do Celso Roth é um nosso parente, né? Que não sei, é parente nosso, não sei que. Uns ficaram lá embaixo, porque era uma família grande. E daí o meu avô veio para Santo Ângelo. Naquela época, não sei de que jeito, acho que não sei se trem. Daí se casou com a minha avó, que já morava lá perto de Santo Ângelo, tinha uma linha lá que se chamava linha Atafona. E daí esse pai da minha avó, ele construiu uma Atafona lá. E daí por isso se chamou aquele. Ele era meio engenheiro, ele ajudou, como é que é? Cortar toda aquela região lá no interior, as colônias. Daí o alemão, aquele que era dono da terra, deu 15 colônias de terra para ele fazer aquele serviço. E daí esse Dassow, ele deu uma colônia de terra para cada filho. Daí a minha avó. Daí moravam lá naquela tal de Atafona, né? Naquela vila lá, é uma vila. Lá em Santo Ângelo. Já ouvi falar dessa. E daí tinha a Atafona lá. Sim, a Atafona funcionou. Era do Dassow esse, né? Que ele fez isso aí. Legal. E o que é uma Atafona? É uma fabriqueta de farinha de mandioca. Polvilho. Polvilho e mandioca. Atafona. Não sei se eles vendiam aquela farinha de mandioca, só pode, né? Isso. Faziam pro gasto que devem vender também para os outros, que era uma comida caseira, né? Mas qual a diferença de uma Atafona para um moinho daí? Mas é grande. Porque a Atafona, tu leva a mandioca, a raiz de mandioca lá, e eles passam num negócio lá, descascam ela, tem uma máquina que mexe, e daí eles passam numa moedeira que moe a mandioca, e daí eles vão lavando e separando, tiram um polvilho, que se chama, né? A água depois. A água, né? E secam aquele polvilho, vai num coxo grande que eles têm, e ele fica fermentando uns dias, e daí ele vai depois pro sol, seca para utilizar para fazer qualquer coisa dentro de casa, né? E o resíduo às vezes se ocupa para farinha, né? Eles pegam, misturam aquele farelinho fino, grosso, né? Misturam para fazer pão para comer. Que fazia muito porque não tinha opção dessas coisas, né?
Porque o moinho é uma pedra que moe, vai esfregando assim, que é o final do meu avô lá em ele tinha lá o seu Augusto Orodo, ele tinha feito uma madeira, tocava com a mão aqui assim, para moer o milho, para fazer, daí a farinha saía meio grossa, mas eles peneiravam, daí faziam para fazer farinha, né? Porque não tinha outra opção, né? Dos meus pais. Seus avós. Meus avós. O meu avô veio de Caxias do Sul. Veio até Caxias do Sul. Agora eu não sei, o resto do atrás eu não sei. E daí o meu pai, então, nasceu em Caxias do Sul. Que é o lado italiano. É o lado italiano. Estrada italiano. É. Uhum. E os seus outros avós? Os meus outros avós, não sei te dizer, mas eles moravam em Ijuí. Da onde que eles vieram, isso eu não... A gente não tem muita história, sabe, assim, dos... Não sei porquê, né? Muita história, assim, do passado, lá dos avós, né? Sim. Mas eles moravam ali em Ijuí, eles trabalhavam na lavoura, né? É, sim, trabalhavam na lavoura. Não, eles não tinham uma fábrica de cachaça? Ah, sim, a minha avó tinha. A mãe da mãe tinha uma fábrica de cachaça. Daí o marido dela faleceu quando as crianças eram tudo pequenininhas. E ela ficou com 5 filhos para criar naquele lambique. Daí ela até puxava lenha nas costas, assim, para fazer fogo, para fazer a cachaça, né? E conseguiu criar os 5 filhos, ficaram todos bem. E agora faz uns anos já que ela faleceu, né? Faleceu com 90 e poucos anos. Ela era depois ela era costureira, foi morar na cidade. Era costureira e era uma pessoa muito elegante. Ela sempre estava bem bonita, bem arrumada sempre. Ela era uma boa postura. A gente visitou um casal que tinha lambique. É complicado o trabalho, dá muito trabalho. O lambique tem que ter os peões, né, para cortar, porque a família só não... Os filhos eram tudo meio pequenos, né? Nós tínhamos no rincão ali embaixo, o nosso vizinho lá era um lambiqueiro lá. Ele tinha uma colônia de cana plantada, puxava tudo com caroço de boi. Ele até hoje, eu não sei se viram falar, o Celso Bernardi, o pai dele que era o dono do lambique ali, né? Ele veio para... Não era Félix Bernardi? Félix Bernardi, ele era. Ele veio ali, comprou, quando nós chegamos já estava trabalhando, morando ali, né? Daí ele tinha aquele lambique, era tocado, o engenho para moer a cana era tocado com água. A água da roda dele saía e entrava no nosso açude, para nós tínhamos um moinho. Daí. E eles moravam ali no Rincão da Laje? Não, ele morava no outro lado, no Rincão das Estradas. Rincão das Estradas. Um é divisa do outro. Só que tinha uma sanga no meio, né? Sim. Era por isso. Interessante. Eu faço essa parte de pesquisa dos antepassados, né? Eu gosto de... Eu vou atrás dos documentos, né? Onde nasceram, casaram, essa parte. Um dia, se vocês quiserem, eu posso ir atrás para fazer a árvore genealógica, né? Uhum. Gosto bastante disso. Bom, vamos seguindo. Eu queria saber um pouco dessa história do Rincão dos Estrada, né? Porque esses rincões, eles têm sobrenomes de algumas famílias, né? E geralmente foram os primeiros que chegaram. Né? A senhora poderia me falar um pouco sobre a relação do nome Rincão dos Estrada com a família Estrada? Uhum. Pois é, lá primeiro veio o meu tio Raimundo. Eram vários irmãos. Né? O Raimundo Estrada veio, depois acho que veio o Domingo Estrada, o Ernesto Estrada, o Pedro Estrada, o Claudino Estrada, o Frederico Estrada, e veio uma tia minha, a Malha, depois ela casou com Bona, né? Mas ela era Estrada, né? E a Adelina Estrada. Então, estava tudo naquele rincão ali. Deram o nome de Rincão dos Estradas, porque eles moravam tudo
Um lá e um cá na estrada. Cada um comprou uma colônia, aí foram morar ali. Tava quase a família toda. Sim. Sim. Porque o meu pai eram 11 irmãos. E esse Lourenço que eu citei, ele é filho de quem? O Lourenço é filho Do Ernesto Ernesto Estrada. E hoje mora alguém da família lá? Mora só o sobrinho. Só sobrinho ali. Quem tudo. É. Ah, lá da Amália, só os da Amália, os outros ninguém mora mais lá. É. Os outros, a maioria já morreram também, né? Os novos, né? Os primos já muitos faleceram, né? É. E os Daí, tios não hoje, tem mais agora. tinha uma escola lá, tinha 60 alunos naquela escola, ela dava aula lá, Eu dei aula. um tempo. 4 anos eu dei aula. Eu estudei naquela escola e depois eu dei 4 anos aula. E hoje não tem mais pessoas quase morando, porque uns venderam para os outros e faziam uma festa lá, era grande a festa, né? Escola e coisa, né? Qual que era o nome da escola lá, a senhora lembra? Santa Rita de Cássia. O canto do tio Claudino tinha a escola bem na beirada da rua, da estrada. Porque estava cheio de moradores, hoje não tem mais, né? Não dava 500 metros para eu ir na É, nem isso. E como que vocês conheceram no tempo da infância, já ali, vizinhos? Se conhecemos logo, né? Mas Como é que eu vou dizer assim? A gente era quase vizinho, eles moravam aqui em cima e nós já estávamos mais ou menos 1000 metros. No fundo da terra deles, no outro lado do rio nós morávamos. A gente era tudo conhecido, né? As minhas irmãs iam junto na aula com ela, depois a gente se conheceu ali sempre, né? Aí no fim, foi para lá e para cá, aí ia nos bailes, no fim se achamos nos bailes. Aí o primeiro... Naquela época o namoro era só fim de semana, não tinha de ir todo dia, né? Como hoje em dia, todo dia se encontra. Né? Nós não, era só no A namorada não podia sair sozinha, tinha que ter um junto para cuidar. Nem no sábado tu não vinha. Não tinha folga, tinha que trabalhar. Só se tinha um baile. Só tinha um baile. Assim, mas assim, senão não. E daí quando eu vim do quartel, nós tinha caminhão, daí nós ia naquele rincão, o pessoal tudo vinha no baile. Enchia o caminhão de gente. Porque não, transporte era a cavalo ou coisa, né? E não tinha, aí era o caminhão. Festa, nós vinha aqui na cidade, aqui na vila, aqui era festa. E aí ia visitar, só pegar na mão. Só. Quanto tempo de namoro até casar? 3 anos, né? 4. 4 anos. 4 anos. Eu tinha 16 quando começamos e aí depois eu tinha 20 quando casamos. Eu tinha 21, 24 quando eu casei. E daí como é que foi pro casamento? Tinha que pedir a permissão? Tinha. Para namorar também, né? Como é que é? Não me lembro mais. Para ir lá e passear lá, tinha que pedir, como é que se diz, o pai da moça tinha que dar tinha que pedir permissão. Permissão, como dizer, não diz outra palavra, né? Autorização, né? E daí aí tava mais, primeiro, um tempo, né? De repente tinha que, você tava começando a ficar firme no namoro, daí tu pedia a permissão, daí então começava aí, né? Depois para casamento também, né? Também. Então era, como é que eu vou dizer assim? Era mais rígido as coisas, né? Mais rígido. Hoje não, né? Hoje não é diferente. Era rígido não só nessas relações, na escola também, era mais rígido, né? Sim. Mas e daí como é que foi foi tranquilo quando foi pedir a mão? Sim. E como é que foi
E daí depois do casamento, dia da festa, como é que eram os casamentos naquela época? O meu pai tinha uma casa de dois pisos, tinha um porão, e em cima nós morávamos, né? Tinha feito, quando eu tinha 8 anos, ele fez a casa boa, né? De material. Já tinha dinheiro para fazer, né? E daí, primeiro eles tinham uma casinha de madeira. Daí a gente fez a festa, tinha todos os parentes convidados, né? E tinha bastante, nem sei quantos mais ou menos. Não era tanto, mas... 50, 60, eu acho. Naquela época era bastante, porque a gente não tinha lugar, né? Daí nós tínhamos um porão, o pai fazia vinho, né? E daí ali a gente fez a festa, né? E tinha música, tinha chopp. Tava divertido o nosso casamento. Baile, dançamos daí. No porão. Tudo no porão. E era de dia. De manhã, no casamento. Na igreja. Meio-dia era... daí nós casamos no civil, nós casamos no mesmo dia, ou não? Não, né? Não, antes. Antes, E depois, naquele dia, a gente casou na igreja aqui. Na igreja aqui, essa evangélica aqui. Sim. Primeiro casamento foi, depois da inauguração, era nosso, da igreja. Então nós temos uma foto aqui quando nós estávamos construindo a igreja ainda. Ali. Peraí, eu quero saber a história da igreja, mas eu quero terminar a história do casamento. E eu ouvi falar que como é que eram os preparativos pro casamento? O pessoal já começava... já começava a fazer as tortas e coisa, foi feito antes, né? Tudo em casa. A minha cunhada até que fez as nossas tortas. Ela sabia fazer e veio lá na nossa casa e fez, né? E daí a cuca, e daí a gente, para carne, a gente matava o porco, matava o gado, né? Galinha, eu nem lembro se nós tinha galinha também, mas já esquecemos. Já faz quase 60 anos, né? E tinha música, né? Tudo preparado, coisa de casa, assim. Para dizer, não se comprava muito pouco, né? Não, tudo feito mesmo. A bebida veio de Juí, do chopp. Então, assim, alguma coisa a gente tinha que comprar, mas o resto a gente tudo se preparava. Mas uma semana antes já começava a fazer tudo. Daí começava a chegar 2 dias antes, já vinha o pessoal que vinha mais de longe, né? Porque era meio difícil para chegar, né? E não tinha carro para sair, tinha que vir de ônibus, né? Não, mas eles vieram quase todos de carro. Sim, mas o tio Arno veio antes. Os meus parentes também vieram antes, lá de Santoilo, uns ficaram uns dias. E os convidados eram os parentes, vizinhos, amigos. Isso aí. Sim. E das comidas? Era maionese, a gente fazia, né? E era churrasco, né? Várias coisas aí, tinha doces, tinha cuca, tinha o café da tarde, né, com tortas e cuca e bolacha fazia também, né, essas coisas assim, né. E chopp? Isso aí. Tinha refrigerante também os pequenos, também, né, as crianças. A senhora já ouviu falar do doce de jaracachá? Vi falar. Ali não faziam aqui na... Fazia. Nós fazia, te lembra? Sim. Aquele tipo parecido com coco depois. A gente fazia ambrosia. Sobremesa. E as roupas para esses eventos, para casamento ou para outros eventos sociais, como é que tinha que mandar fazer? Comprava pronto? Tinha que mandar fazer. Pronto era difícil, né? O único terno, isso assim, né? Mas a tua roupa tu mandou fazer, né? Sim, mas o teu também, o alfaiate que fez. Eu não me lembro mais. De fábrica. Não sei. O alfaiate que fez. E eu também, vestido de noiva, né? Tinha uma amiga minha que confeccionava, a gente confeccionou o vestido. A senhora lembra o nome dela? Noemi Acima. Ela mora lá no Mato Grosso, em Groslândia. Esses dias ela estava aqui ainda.
Eu não vi ela, mas eu vi falar que ela estava pra cá. E aí ela costurava. Ela costurava. Ela era costureira, fazia muitos vestidos. Né? Ela casou um pouco antes que nós. Ela era bem jovem, né? Ela optou por costureira. E tinha arranjos de flor. Tinha. Acho que assim não tinha muito enfeite de flores. Né? Muito não. Não. Era pouco. Mas o buquê de noiva a gente tinha, né? Mas assim não tinha muito arranjo. Não lembro. Acho que não tinha muito arranjo. E o conjunto era da onde? Que animou a festa? Mas eu não me lembro quem era o gaiteiro. Era um gaiteiro naquela época. Puxa vida. Ah, isso eu também não lembro. Tem umas coisas que fugiu. Sim, não tenho nem ideia. O Edenato não foi, né? Aí qual? Não sei, Não tem problema. Não sei, não temo. Eu vou sempre Sim, é bom? tentar É bom. saber os detalhes, Sim. né? E interessante exercitar a lembrança. Claro que a gente não vai lembrar de tudo, né? Sim. Mas agora eu quero que vocês me contem um pouco da história da igreja. Eu conversei com a dona Rick. Ah, Ela comentou um pouco sobre a história da igreja. Ela também foi uma das pessoas uma das primeiras a ajudar, né? A igreja, a nossa aqui, como é que eu vou te explicar? Quando nós viemos para cá, aí logo, no final do meu pai, ele assumiu como presidente da igreja, da comunidade. E tinha bastante, porque naquela época tinha mais morador do que hoje, né? Aqui na cidade. Tinha bastante. Aqui não, né? Mas no interior. É que hoje, sabe o que acontece? Naquela época tinha a igreja católica e evangélica. E hoje aqui tem umas 15 igrejas. Tem muita gente, então sai para uma, sai para outra, né? Mas ela sempre se manteve com acima de 200 membros, essa igreja aqui, nossa, evangélica. E ela era católica, daí ela virou evangélica, né? Porque era aquele costume de Deus. Ia ao lado do marido, né, naquela época. E daí nós construímos, veio uma tormenta uma vez e meio queria virar a igreja de madeira, né? Daí tivemos que derrubar a igreja e fazer uma de material, né? Que está hoje, até o final do meu pai era o presidente daquela época. Daí ele que construiu, né? Daí, como é que eu vou dizer? A planta foi feita lá em Santo Ângelo, na construtora Medalha, tem uma construtora lá. E a igreja, a moldura, ele tirou lá da Buriti. Buriti tem uma igreja que o meu avô fez lá. E lá, daí o pai foi lá, tirou uma foto. E essa igreja aqui, aquela lá é grande. Essa aqui dá para botar lá dentro. Esse tamanho daquela lá, né? Daí ele fez um modelo igual, né? E daí então nós fomos. Levou uns 3 anos para nós construir isso ali, né? E daí, quando nós casamos, sei que era pouco tempo tinha feito a inauguração, que nós era o primeiro casamento, era o nosso ali daquela igreja ali. Aí ficamos ali. E até hoje, eu sou sócio ali naquela igreja. Tu ajudou a trazer as madeiras. Trazer as madeiras. Carroça, né? Foi assim, bem sofrido no começo, né? Daí depois tinha caminhão, eu trazia areia, ia buscar areia lá para Juiz, trazia para eles ali. Né? E até tem uma foto aqui, tem a torre que estavam construindo, né? E daí, isso foi em 59, 60 anos, em 60 mais ou menos, né? Hoje dá 121, não, 60, 100 anos, 100, hoje 103 anos hoje, né? Não dá certo essa história. Não. Era em 63, né? 63 dá onde? Dá 60 e poucos anos, isso sim. Porque de 60 a 100 dá 40, né? E mais 20, são 60. 63 anos. Daí então. E depois a gente veio, nós saímos, quando eu tinha saído do lado do interior, nós viemos morar na cidade ali, eu tinha na entrada ali, eu construí um moinho, aí eu fiquei ali no moinho, né?
Mas isso ainda não chegou na tua vez. Tá? Eu tinha serraria há muitos anos, também lá embaixo. Depois, as crianças eram pequenas lá no interior para ir na aula, era ruim. Natal de Laje tinha muito barro e coisa para criança. Quando era, né? chegava No na, colégio, daí a gente lutou até que pôde vir para eles estudar, né? daí, E era melhor. daí fiquei, Eles iam de tênisinho, o tênisinho voltava tudo molhado, tudo embarrado, né? Sempre tinha água era uma, naquela laje, né? E chovia muito, né? E aí que vocês vieram pra cá. Daí a gente veio para cá, e sempre fomos da nossa daí quando viemos ali, sempre da igreja, ela fazia faxina e puxava o sino às vezes, né? Tudo. E eu participava bastante da diretoria da igreja, né, assim. E até hoje ainda estou participando, né. Eu fiquei uma época, acho que uns 20 anos na diretoria da comunidade, assim. Claro que o pessoal me ajudava, mas a gente morava ali perto, né, daí então... Igreja luterana. Luterana, confissão luterana. Aquele salão paroquial foi ele. Tem um salão ali de fazer festa e coisa. Daí eu era o presidente, daí eu que construí, fiz a construção. Daí eu, agora 2 anos atrás, daí o telhado era feito de madeira, ele começou a cair. Daí eu assumi de novo, aí fizemos de estrutura de ferro, né? E era coberto com zinco, assim que estava chovendo dentro, daí botamos agora outro tipo de zinco em cima, né? Hoje, então, eu sempre era atuante daquilo ali, né? Da nossa família aqui, tudo, eu e ela. E não tinha uma história porque aqui tinha 2 igrejas, né? Sim. Tinha a luterana e tinha a católica. Sim. Mas a luterana geralmente eram os descendentes alemães. Sim. A maioria, porque a música aqui, vamos dizer, a católica também é bastante alemão, né? Tem, claro que tem os italianos, né? Mas a maioria é alemão ali também, né? Até Mas hoje. daí depois, a gente, com o tempo, foi pessoas de outras, como é que eu vou dizer? Religião? Não, assim de italiano, alemão, brasileiro, né? Tem polonês, tudo é misturado. Né? Até começaram a casar já meio... Não era mais só uma... Primeiro eles não consentiam os casamentos entre outras religiões. Mas o meu pai nunca disse nada, né? Eu sou evangélico, eu era católica e ele era evangélico. E daí eu optei para ir pro lado dele, porque um casal com 2 religiões, acho que isso não funciona, né? Então... Lá na Buriti, onde é que eu me criei naquela vez, uma guria dançava com um católico, outro dia o pai passava o laço nela. Não podia. Era só evangélico. E tinha um reduto de católico lá longe no interior, lá. Não se misturava. E um brasileiro chegava numa festa, os alemães faziam uma mandioca lá, até que brigavam com o brasileiro e passava o laço no brasileiro, tinha que fugir embora. Era muito... né? Os alemães... O pessoal de Inhacorá não teve uma colonização, né? Muito. Tinha e Chapeta já era mais os alemães, né? Sim, os italianos. sim. Acho que tinha também uma rivalidade, né? Entre Tinha bastante. Chapeta e Inhacorá, né? Mas Inhacorá era mais os índios, né? Os brasileiros. E aí quando vinham pra cá nos bailes também, o pessoal de Inhacorá... Eles meio se separavam sempre, não se misturavam muito aqui. Festa também. Não saía muita briga, né? Mas saía, tinha as rusga no final. Mas assim, briga de morte não acontecia, né? E na igreja aqui não tinha um coro também? Tinha. A senhora participou? Participei, e muito. Nós temos o grupo das mulheres, né, que é o ASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Né? Daí eu participei muito, eu fui acho que uns 20 anos presidente do grupo, assim, trocando, né? Um ano ficava, depois outros pegavam, depois eu pegava de novo, né? Então eu fui muito
atuei muito na igreja e é muito bom a gente participar desses grupos, a gente aprende muita coisa, né? Assim. E não era o seu Anildo Becker? É. Beck, Sim. que Era o... coordenava? Hoje de manhã nós fomos olhar as fotos, daí eu vi o casamento de ouro dele. Daí a gente cantou para ele, né? Tem um coral, acho que tem quase 50 pessoas. É. Tá bem. Ele era o regente da coisa. Agora até nós temos 100 regente, porque ele faleceu e hoje aqui não tem muito músico, né? E coisa assim, né? Que se interessam em cantar na igreja. Nós não temos ninguém agora. A gente tá meio assim só com a pastora, né? Eu não conhecia ele, mas eu já ouvi falar muito dele, que ele também era uma pessoa muito preocupada em deixar o registro da história, né? Sim. Muito preocupado. Ele era muito da igreja. Ele era muito ativo naquilo ali. Bom, vamos falar um pouco sobre como que era aqui a cidade. Na verdade era uma vila, né? Não era uma cidade. O que tinha aqui, que construções, comércio, que vocês se recordam? O que tinha? Tinha umas lojas, tinha 2 lojas grandes aqui que, como é que se chamava? Eles tinham de tudo, não? Lindolfo Franco e Arno Hendes. E Arno Avelino Hendes, lá em cima no centro. E tinha uns outros, um comércio pequeno, né? Então eles compravam tudo produto, compravam porco, compravam isso, e daí a colonada, fim de semana, tinha recebimento de nata. Tinha uns compradores, não sei de onde é que vinham pegar nata. Então os colonos tinham máquina de desnatavam o leite e faziam a nata e vendiam ali. Daí quem tinha galinha para vender, porque não se criava galinha, tinha os compradores de galinha, um cara era de São Martinho, que tinha... Galinha só... galinha caipira, né? Só caipira, né? Aí o pessoal se apertava, estava na carroça e vinha para Chapeta, né? Vender. Aí tinha porco, daí tinha gente que comprava o ano inteiro, na safra eles recebiam e pagavam aquela conta, né? Daí então eles eram os 2 comerciantes mais fortes que tinha ali, né? Depois a gente tinha umas indústrias, tinha um moinho grande, tinha ali, mas depois queimou, pegou fogo e queimou. Daí eu construí depois, onde é que foi? Em 70. Em 70, construí um moinho ali. Daí então a gente trabalhava no moinho, daí fazia farinha e... Porque nós tínhamos moinho lá embaixo e depois aqui em cima a gente construiu de novo, né? Com moinho grande, com farinha de trigo, arroz, inteirera e tudo farinha de milho, né? Nós criava porco mesmo também. E daí fomos no caos. Nós começamos daí, Não querem os estranhos. As crianças começaram a crescer, daí nós estávamos trabalhando ali, né? Tinha o meu guri mais novo, ele chegava às 6 horas, estava na porta do moinho, chegou às 6 horas, fechava, saía brincar com os Todos faziam isso, né? Porque todos trabalharam ali. Daí então nós tínhamos um movimento grande de época de trigo, colheita, nós moíamos dia e noite trigo. Aí os guris já estavam trabalhando, então a gente tinha farinha, arroz, tudo vendia ali, né? Hoje tu pega no mercado, né? Daí então a cidade foi crescendo, sabe? Depois criou o município. Primeiro caiu, aí nós pertencíamos a Santo Ângelo, depois Catuípe se emancipou, e daí depois veio uma lei do Estado, que não sei com quantos habitantes podia se emancipar. Daí entrou um pessoal aqui, fizeram uma comissão e daí emanciparam aqui. Nem sei que ano foi essa emancipação ainda. Mas daí a cidade começou a se desenvolver aqui, né? E depois que veio essa ligação asfáltica, né, também melhorou muito, né? Essa ligação asfáltica veio quando abriu o Banco do Sul ali, porque antigamente eu tinha um FUC para levar os doentes, tinha que levar em Santa Augusta pelo chão e por dentro, né? Era complicado. Para Ijuí também era só estrada de chão. E dava ali por fora, dava 80 quilômetros.
Hoje vai aqui por dentro tá 60, né? Então, era muito, muito complicado. E esses comerciantes ali, eles tinham 2, 3 caminhões. Puxavam, carregavam porco e levavam para Amaral, para Montenegro, São Paulo. até para São Paulo levavam, não sei como é que aguentava os porcos até lá, né? E eles também eles enriqueceram muito, muito rápido ali, né? Mas eram os pessoal de confiança, né? Aí a cidade foi se aumentando, né? Foi Mas que- nessa época, bem no início, que outras construções e tinha as igrejas, tinha a escola, Sim, tudo de madeira. sim. Depois que veio a construção de material, né? Mas antes a maioria das casas era de madeira, né? Tudo. Praça. A praça era. Eles atavam as vacas lá para pastar, porque não tinha nada. Era aquela praça cheia de formiga ainda, porque tinha muita. Aqui é o lugar que tinha muita formiga mineira, né? Daí o pessoal não tinha veneno que chega, né? Daí então tinha que. Tinha uma fábrica de veneno lá na esquina Araújo, do estado de Aicofo. Nós ia de caminhonete lá, trazia carga de veneno em saquinho assim para matar formiga. E hoje não tem mais isso aí. E daí esse comércio aqui também começou os vendedores de máquina, implemento e coisa, né? Bem firma Yara. Daí começou a crescer. E moradores, Hoje os moradores, a maioria que tinha estava nessa avenida aqui, né? Tinha uma outra casinha para lá e para cá. Mas hoje tu vai nesses fundão aí, tudo tem casa boa. Não tem, tudo uma beleza, viu? A nossa pastora, que é a última que estava aqui, ela veio de Portela, disse que ela e o marido dela pegaram um dia, saíram aí em Roda, e eles se apavoraram das casas boas que tinha aqui. E aí o pessoal aqui assim tá financeiramente hoje estão muito, não são muito, estão muito bem financeiro, né? E a cidade então com aquilo cresceu, né? As lojas tinha, né? bom, queria falar um pouco também sobre... Antigamente contavam muitas histórias de lendas, né? Se vocês já ouviram alguma história quando criança, seus pais, os avós contavam alguma coisa para assustar, contavam de aparição, visagem, lobisomem. Eu não era muito sei contar causos assim, Mas assim, como é que a gente tinha visagem de luzes, né? Que diziam que aparecia luz e lá teria ouro, né? E tinha uns parentes dela, tinha um aparelho para procurar ouro de noite, morava lá no Rincão das Estradas, lá embaixo. Daí eles iam cavocar lá no mato, daí nós compramos matéria uma vez, disse que daí tinha ouro naquele lugar, mas acho que não tinha nada, tinha uns buracos. daí quando eles estavam cavocando, ouviam um barulho, daí eles fugiam, né? Ficavam com medo. É a visagem, né? De visagem, não sei como é que. Porque eu não tenho muita história assim. Não tem muito. Antigamente o pessoal acreditava muito nisso aí, né? Eu não sou de acreditar nessas coisas. Benzimento, essas coisas também, né? Tinha muito, né? Benzedores. Benzedores, sim, assim. Sim. Me lembro. Muito. Mas eu não sou muito de acreditar nisso. Eu creio em Deus, em Jesus Cristo e tenho muita fé, né? Nunca me... Na região de São Miguel, lá em cima das missões, lá existe muito benzedor e coisa arada, eles fazem muito trabalho desses naquela região lá. Como é que era o nome do benzedor que tinha ali no Iaporá, que todo mundo ia? Não lembro. Morava ali mais ou menos onde é que é o Ico mora. Eu não sei lá como é que era. Não sei. Dorival. Isso. Eu acho.
Como que era, hein? Dorival? Lorival, isso mesmo. Tinha muita gente que ia lá, mas nós não era dentro. O pai também não acreditava e nós também não. Eles mandavam, quando tu tinha plantado soja e tinha lagarta, daí eles mandavam vir um benzedor, benzia os 3 cantos da terra e deixavam aberto para as lagartas ir embora. Então Eram umas eram umas histórias assim. E outra coisa também que eu não lembrei agora eram as parteiras, né? Tá. Isso. Naquela época não tinha. Nosso rincão lá embaixo tinha uma parteira também, né? Quando nós tínhamos o caminhão, ia às vezes buscar a parteira, levar a tal lugar. Era chamado, né? Chamado. Não tinha carro, daí ele ia de caminhão levar. Bom, a gente já tá quase encerrando. Tá boa a conversa. Vocês lembram o nome de alguma dessas parteiras? Como é que era o nome da velha do Evino Moa? Eles chamavam de Berta, eu não sei se era Berta. Acho que era assim, Berta Moa. Berta Moa, tinha uma no rincão. E essa que era a nossa aqui, a parteira. Palmira, mas eu não lembro o sobrenome. As crianças nós nasceram. As nossas crianças nasceram tudo em casa e com a parteira, né? Não ia no médico fazer nada, né? Controle, nada, né? Então nasceram os 3, os 4, Quatro. 4 filhos, nós temos 4 filhos, né? Nasceram todos em casa, com saúde, com Essa não parteira. teve problema nenhum. A parteira até morava logo ali, aqui do lado, assim. A Palmira, não sei do que, o nome dele. E a mesma parteira fez o parto dos 4 filhos, né? Sim. E quais que eram os cuidados que ela... Os cuidados eram um pouco mais do que agora, né? Não podia tomar banho, lavar o cabelo, né? Antes de 40 dias, já pensou uma coisa dessa? E tinha que ter muito cuidado, ficar de cama muitos dias, né? Não podia sair. E alguma comida que elas... Comida também, comida leve, elas exigiam, né? Canja, né? Sopa, umas coisas Bem bem leves, né? bem Não leve. comer comida forte, né? E na hora do parto, tinha alguma coisa que elas faziam pra ajudar a aliviar a dor? Não faziam Era injeção. dura sorte. Eu tive... Não fizeram injeção, sim. Não tinha uma injeção? Eu acho que depois fizeram. Tu comeu chocolate. Tá com Sim. chocolate no lado. Isso, certo? Daí eu tive os filhos bem fácil, não foi tão difícil assim. No momento sim, né? Mas não durou tantas horas para eles com muitas dores, né? O terceiro filho nasceu, ele veio buscar a parteira e logo que ele saiu, ele nasceu. Sorte que a minha mãe estava junto, não consegui segurar, ele nasceu. E daí eu fiquei lá com medo, porque a gente não tinha muita instrução, né? De como podia acontecer, né? Que ele ficava ali nascido, não cortou o umbigo, nada, né? Daí a minha mãe não tinha não sabia muita coisa para isso, né? Daí nós chamamos uma mulher que morava junto com nós, a gente sempre tinha as pessoas empregada. que moravam, né? Trabalhava. E daí ela veio e atou o umbiguinho dele e daí ele ficou quietinho lá. Quando eles iam olhar ele chorava, porque era em julho, era meio frio, não era tão, mas era meio frio. E daí eu fiquei esperando, pensei, agora eu estou entre a vida e a morte, né? Fiquei com muito medo, né? Porque não sabia, né? Mas daí depois ele chegou, ele veio de jardineira. De jardineira, lá de baixo. A parteira, né? Buscava a parteira. Era tudo bem difícil. Daí até que ela se arruma e vai, né? Leva umas horas, né? E daí como é que foi? A Suzane nasceu, o Guinter foi o primeiro, nasceu aqui. Depois nós moramos aqui, depois nós voltamos lá para o interior, né, que tinha moinho. Porque ele trabalhou 1 ano e pouco com o pai dele e não se acertou muito bem, né? Daí ele voltou, nós voltamos para lá e daí 2 nasceram lá e 2 nasceram aqui em cima, né? Aí foi mais fácil aqui em cima para a parteira e tudo. Mas era bem complicado. Mas e ela chegava com alguma coisa, algumas ferramentas para ajudar, uma tesoura, uns panos? Tesoura sim. Acho que pano também, né?
O álcool também tinha, É. álcool lá tinha. Hoje em dia tem pessoas que ainda preferem ter os filhos, né? Mas não chamam mais tem parteira, alguns. eles chamam de doula. Dou leve. Eu queria que o senhor me contasse um pouco sobre o moinho, né? E a serraria que o senhor teve. O senhor falou que teve um moinho antes. O senhor lembra de quem que era? Antes era do finado Atílio Schossler. Atílio Schossler, em Moinho Grande. Daí, não sei lá, disse que ele tinha botado no seguro e depois pegou fogo, não sei o que aconteceu, né? Daí eu trabalhei, quando começou o desmatamento aqui em Chapeta, daí eu comprei, daí eu voltei para a serraria lá, que nós tínhamos lá embaixo. E o pai dele passou mal, né? Ela ficou... Daí não podia mais trabalhar, daí nós voltamos lá na propriedade do pai dele. Eu tinha uma fábrica de queijo e me quebrei. Eu fazia queijo. E me quebrei. 2 anos, quando foi, de repente. Aí entrou uma outras empresas aqui comprar o leite, eu pagava mais, eu não consegui mais. Daí eu voltei para a serraria, daí eu comprei a serraria do final do meu pai, e daí comecei a trabalhar. E daí eu peguei, já fui, o primeiro ano até que me ajeitei um pouco, daí eu fui comprar um caminhão usado lá em Juiz. Comprei o caminhão, puxar madeira. E daí quando o caminhão não deu mais, aí eu vendi o caminhão, e daquilo entrou o desmatamento aqui. Eu comprava aí uns 20 hectares de terra, de mato, por 500 conto. E aí tu ficava velho tirando madeira, né? E a primeira motosserra que entrou aqui em Chapeta foi a minha, para cortar madeira, né? Daí trabalhamos uns quantos anos. Só que daí depois veio uma lei que tu cerava tantos cúbicos por mês, tu tinha que plantar pinos para recuperar. Daí veio uma lei. Foi, depois não me enjoei. Daí saí, daí viemos para cima, fiz uma casa ali, e daí montei um moinho. Daí começamos a trabalhar no moinho. Mas o moinho foi uma coisa muito boa, assim, que deu resultado, né? Porque os granjeiros traziam uma carga de trigo, o Luiz Antônio ali, hoje muito bem conhecido, trazia uma carga de trigo para dar farinha para os empregados. O que ele dizia? Diz, olha, Roto, eu vou dar farinha, mas eu não vou pagar a moagem. Como é que tu vai fazer? Não, eu te dou um saco de trigo, 60 quilos, eu te dou 30 quilos de farinha. E o resto fica na casa, né? Fica na mão de obra. Fica na mão de obra, né? Então, com aquilo sobrava farelo, sobrava farinha, vendia farinha. Sobrava farelo, eu tinha bastante porco, eu levava cada 30 dias uma carguinha de porco para Santa Rosa, uma 4.000. E daí aconteceu o seguinte, e ainda sobrava farelo por cima, tinha uns moradores do interior ali, que vinham lá comprar uma carga de farelo. Mas como é que tu vai me pagar? Não, tu me dá a nota, eu assino a nota, tu vai lá no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil deposita dinheiro na tua conta. Daí, então isso deu dinheiro, sabe? E tudo que lado entrava, né? Aí tinha farinha de milho, tinha farinha de trigo, tinha arroz, daí fazia canjica para comer, e daí fazia quirera num tufão que tinha lá, então tinha serviço para 2, 3 pessoas diariamente trabalhando. E daí ali foi o pé de meia mesmo que eu fiz ali, né? E daí comprei um caminhão, tem uma foto ali, daí os guris já começaram a crescer, ficaram gostando, né? Até o caminhão na rua, assim, eles ficavam na hora meio-dia, o caminhão para lá e para cá, aprendendo a dirigir, assim, né? E a delegacia era bem na frente lá, o delegado veio lá, olha, Roto, vamos prender esse caminhão, porque os seus guris não têm cadeira, não podem fazer isso ali. Estava me complicando. Digo, mas não, eu vou parar então. Daí não deixava. E daí fomos crescendo, viu? Crescemos mesmo. Daí fiz um pé de meia ali, aí comprei uma terra, comecei a comprar terra, plantar. E daí botei um empregado para cuidar muito. Daí já comprei uma carreta,
Quando comprei uma carreta para puxar, eles puxavam para Rio Grande, soja naquela época, né? E trazia calcário, vendia calcário. Eu sei que comprei, já colhia 5.000 sacos de soja na época, né? E daí então, tudo isso evoluiu, né? Aí fomos crescendo. Aí os guris gostavam de trabalhar com isso aí. Daí em um ano, daí se atraquemos comprar caminhão, ia 4 caminhões, 4 caretas. E naquela época não tinha caminhão na região aqui. Quando eu comprei o primeiro caminhão, eu fazia 5 viagens por semana para Rio Grande. Um caminhão. Era novo, careta 113 novo. Quando um dos guris cansava, o outro pegava. Era dia e noite. Não parava. Isso então não tinha bolsa para dar dinheiro dentro no fim da semana. E daí fomos crescendo assim, né? Fomos trabalhando. E formaram tudo ali dentro, né? E hoje a gente está aí. Esse moinho existe ainda? Não, aqui não. Nós vendemos depois. Depois nós fomos para a lavoura. Quando os filhos cresceram. E casaram. É. Começaram a casar, daí eles iam sair de caminhão, ficando lá em Porto Velho, tem um mês. E as mulheres com as crianças pequenas aqui, eram casadas, né? Daí eu tinha que correr ela, ia levar, sempre dava problema, outro problema. Daí então paremos, daí comecei a vender uns tantos desse caminhão e fomos comprando mais terra e arrendemos uma área de terra ali no Inhacorá. E daí fomos para a lavoura. Aí nós plantávamos uns 500 hectares na época. Aí compramos uma máquina, aí colhia para fora, aí, sabe como é? E não tinha essas coisas de concorrência, né? Daí, O senhor falou em moagem, o que seria a moagem? é o serviço de preparar o produto. Transformar o trigo em farinha, né? É. E o milho formar em farinha, aquele serviço, né? E daí aí tirava, porque a farinha de milho, tu moe um saco de milho, ele dá 50 quilos de farinha. Daí nos dava 48 de quilo de volta. E o trigo dava 38 quilos, mais ou menos. Daí quem não pagava a moagem dava 30, né? E quem pagava não dava os 38, né? Era o serviço da preparação do produto, né, para formar, né? E era tipo uma pedra que... A pedra era muito antiga que nós tínhamos lá embaixo. Uma pedra fazia uma farinha muito... Depende da pedra, tem que ser a farinha. Era uma pedra muito boa. Fazia uma farinha muito, muito legal. Fininha. Fininha. E não tinha problema de nada de queimar, porque uma outra fica meio desbalançada, ela queima. E essa não. Queimar, farinha, todo mundo vinha ali. E a farinha, dia e noite, moendo aquela pedra, chegava a esquentar, de tanto moer. Ia rodeando o dia inteiro, né? E era tração animal? Não, é elétrica. Energia elétrica. E hoje não tem mais isso aí. Né? Aqui não, tem só os grandes. Não, se existisse eu já ia querer conhecer. Aqui é moinho, vamos dizer lá, ali no... Como é que é a cidade? Campo Novo tem um moinho grande lá da cooperativa, né? Eles têm um moinho grande de farinha. Bom, vamos para outro assunto. O senhor falou do seu Luiz Antônio Chapeta. Sim. A gente entrevistou ele também. Ah, é? É. Eu queria saber, assim, porque o início da história de Chapeta é a Fazenda Monte Alvão, a Fazenda As Brancas também, né? Se vocês sabem alguma história sobre a formação, alguma história da família Chapeta, conheceram alguém? Nós até tinha um livro, tem uma parenta dele, que era do Luiz Guasque Chapeta ali, ela formou um livro. Nem sei, não acho. Talvez você sabe do livro. Ele tinha um livro. E daí tinha sobre isso aí, mas o que eu sei? Antigamente aqui, quando nós viemos para cá, o município de Chiapeta, o distrito de Chiapeta, pertencia para a maioria 9
proprietários que tinha a gleba aqui, que eram os granjeiros, e davam uns 70% da área era deles, né? E 30% era dos pequenos. Isso é que eles vieram ali. Daí eles tinham lá o Luiz, lá, tinham os outros para cá, tudo. Lá daqueles lados ali, era tudo deles ali, né? Porque toda a área era de Chiapeta, né? Porque o Chiapeta compraram de um alemão velho aí, a área, pesado ouro na balança. Eles vieram lá de São Gabriel. E lá na região tinha um município lá que tinha muito ouro, né? Lá que eles fizeram, né? Daí os Chiapeta tinham uma loja lá e eles compravam ouro daquele pessoal e não tinha venda. Daí eles vieram aqui, não sei como é que era o nome desse alemão que veio aqui, não me lembro mais, que era dono. Daí eles esperaram, compraram o troco do ouro pesado na balança. Né? Que eu sei assim, né? Depois... E das brancas o senhor não sabe? Não, das brancas não tem. As brancas ficam mais lá pro lado de Juí, né? Não, ele pega ali pra cima, ele é mais ali perto Da BR. da BR, lá da Nova Aramada, ali naquela região. Tá mais ali, as brancas. Mas eu acho que pela distância também já é mais indo lá pra Ijuí, né? Não, mas as brancas, Chiapeta antes, sim, fica dentro do fica no lado de cá, né? Depende, tem a sanga lá que divide um pouco, ó, aquela parte ali. Mas não sei, as pessoas não sabem muito sobre as brancas, né? Eu acho que é pela distância também, por já estar lá pra... Sim. É o fim, né, do município, já divisa com Ijuí. Sim. Mas a gente esteve lá visitando a propriedade, tem o prédio, né? Das brancas? Que é vocês foram lá? Sim. Eu assim não sei, não tenho. A gente está buscando toda a história de Chiapeta. Deus do livro, dá um mapa. Bom, das coisas que eu tinha para perguntar, só uma coisa que talvez, mas não sei se vocês frequentavam, que aqui tinha os salões de baile. Sim. Frequentava. Sim. Os meus pais eles vinham, daí já tinha caminhão, sei que quando eu era pequena, uma vez eu tinha 8 anos, eu sei que a gente estava lá na rua esperando o caminhão vir, né, para nós, como é que eu vou dizer, o transporte para nós vir, né, e daí o tempo estava assim escuro, tudo nublado, daí eles diziam, mas não vai meia-noite e vai chover. Mas tudo bem, viemos no baile, né? E quando nós tivemos que ir embora, o caminhão não foi daí. Nós tivemos que ir pela picada. Eu sei que eles me levaram no colo. Isso eu me lembro, né? As picadas até tinha meio taquara atravessada assim em cima. Eu era bem pequena, né? Meus pais gostavam muito de baile. E a gente também. Foi sempre no baile, né? Isso acontecia antigamente no interior. Depois que logo nós viemos para cá, também meus pais também gostavam muito de baile. Nós, às vezes, vinha de a pé, estava 6 quilômetros ali de baixo. Para vir no baile de manhã, madrugada, e ir embora. De a pé. Já pensou, né? Mas dava baile, segundo dia de Natal e Ano Novo, eram os dias. Senão, quase não tinha diversão, né? E como as sociedades, assim, de bolão, jogava bolão, e as mulheres tinham aquele joguinho de bolãozinho de mesa, né? Que hoje ainda tem, né? E esses salões, eram 2? Eram 2. Aqui na cidade. Um era do Aikoff, e o outro, no final agora, era do Nilo do Beck. Era Nilo do Beck. Antes eram outros donos. O salão do Nilo do Beck, ele tinha molas. Era salão de bola daí. Aprender a dançar. Eu já ouvi falar, famoso esse salão. Vinha o pessoal de todo lado. Vinha música. Tava cada baile ali, Deus ali, encher. Pois é. E essa sociedade de bolão?
Hoje não tem mais aqui, não existe mais. Mas onde é que era? Nesse- Era um clube? Não, o salão do Nildo Beck tinha um porão que era o bolão. E daí tinha ali fora, no CTG, lembrando, lá naquele CTG, lá tinha um salão de um alemão lá do tal de velho Littke, ele tinha um bolão também. E eram os dois que tinha aqui, né? Aqui nas chapetas. Mas daí, aqui era, o nome dele era 25 de julho, esse aqui. Daí até fizeram uma construção lá, um prédio, mas não conseguiram terminar aquele prédio. Hoje a prefeitura encampou aquilo lá e fez um negócio lá. Daí eu até era sócio desse clube, porque a gente gostava de jogar bolão. Eu era treinado em bolão, assim, ia domingo jogar bolão, não perdia nem era uma cerveja cada partida, né? Não perdia uma partida, então a gente estava treinado com isso. Mas hoje não sei. Aí tinha a cancha de bocha também. O cancha de bocha ainda existe hoje, né? No CTG tem o Lautério ali. E os grupos musicais aqui? Antigamente tinha os Zaikoff, conjunto Zaikoff aqui. Hoje é os Dalfert, como é que é o nome dele? O Jorge Dalfert, que hoje tem. Como é que é o nome dele? Renovação é hoje. Hoje é Renovação. Sim, o senhor já ouviu falar dos Coringas? Os Coringa também. Era o Folma ali, que trabalha no... A gente reuniu os Coringas e fez lá na Fazenda Monte Alvão. A gente gravou com eles, fez um fogo de chão, foi bem legal. Então tá, vamos finalizar a nossa entrevista. A gente sempre finaliza, né, perguntando para os nossos entrevistados o que eles pensam sobre relembrar o passado. É importante resgatar isso? É importante deixar isso registrado, né? Por quê? Se é importante ou se não é? Não, eu acho é importante. A gente nunca fez isso, né? Hoje a gente se lembra das coisas antigamente para trás, né? É bom se lembrar disso aí. Eu acho que relembrar é viver, né, também. Hoje eu estava olhando a foto lá, daí eu olhei os meus netos, tudo pequenininho. Que saudade, né? Os meus filhos, né? Saudade daquela época, né? Porque agora eles estão todos grandes, já estudando. Nós temos 6 netos fazendo medicina. Então, 2 já... E aí a gente não se encontra mais tão fácil. Dá muito difícil se encontrar, né? Pequenininho, né? Nós era uma família assim bem reunida, mas agora com esses netos para lá e para cá, já estão formados, estão trabalhando, uns estão estudando, então já está mais difícil, né? Mas é importante essa história aí, bem importante, eu acho. O que vocês sentiram durante a entrevista, tentando relembrar os detalhes do passado? Fala você. É pena que a gente não lembrou de tudo, né? Mas foi muito, muito legal. As tuas perguntas também já fez a gente lembrar de alguma coisa, né? É isso, eu quero agradecer mais uma vez vocês nos receberem, compartilharem as histórias, né? Histórias pessoais da família, e a gente vai conversando com cada um, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim. É sempre uma troca. E eu acho que hoje a nossa geração perdeu um pouco de ouvir também, né, as pessoas mais velhas, né? De ouvir essas histórias e a gente poder fazer esse trabalho de deixar esses depoimentos, né, para deixar os registros. É muito, muito importante. E eu quero, para a gente finalizar, a gente sempre pede assim uma mensagem final, né? Como é um vídeo que fica gravado, que pode ser acessado depois pelos netos, bisnetos, né? No futuro as pessoas vão poder ver esse vídeo, né? Se vocês querem deixar algum recado para a família. Eu sou, nessa parte sou. É difícil. Para mim é difícil.
Você pega, você que mais. Como é que a gente vai? Não sei, eu não tenho nem ideia como começar. É um conselho, né? Algo que você aprendeu. Eu acho que eles sempre têm que ter fé em Deus e muita esperança na vida, né? Nunca desistir fácil das coisas, né? Porque nada foi fácil para nós. Quando a gente começou, a gente era bem pobre, né? E trabalhou e Só. enfrentou tudo que vinha na frente, a gente enfrentou, né? E eu acho que a gente tem que enfrentar. E tem que ter o seu objetivo, né? Também de ser sempre sincero no trabalho, no que eles aprenderam, né? Levar sempre, ir pro caminho do bem sempre, né? O senhor quer dizer alguma coisa? Mas eu não sei. Eu já tô. A gente tem essas ideias, né? Que é bom sempre manter um nível de vida bom, cada um, e cuidar dos teus família, dos bens que tu tem, que custou com muito sacrifício fazer, né? E daí a gente De ser honesto. ser honesto, né? não ser caloteiro. Eu levei, como diz o outro, 40 anos para fazer meu crédito. Tem que cuidar, eu sempre digo para meus filhos, o crédito é melhor crédito que dinheiro no bolso, porque tu tendo crédito é mais fácil, né? E se valorizar, não pode ser desvalorizar, tem que se valorizar, né? Para tu manter uma vida tranquila, né? Deitar de noite no travesseiro e dormir, né? Não ficar pensando. Acho que mais ou menos, a gente sempre fez essas coisas, né? Nunca se negou um pila para ninguém, né? Sempre se paga, né? Contribui com as comunidades e tudo, e ajuda, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que fazer na vida, né? Acho que é por aí mais ou menos.